Nesse primeiro jogo de oitava de final de Conmebol Libertadores, eu perguntei a você se você achava que o Galo precisava de reforços. Sim. Já pensando, né, o Alan tá fora, o Jair tá fora também, o Alan tá fora na próxima partida e a gente não sabe se ele vai pegar um gancho maior depois do que aconteceu na partida de hoje, mas tem um jogador que deve estar chegando sim no Galo nos próximos dias. Inclusive já tiraram foto dele lá em Belo Horizonte fazendo exames médicos, e é o Pedrinho. A gente tem fotos do Pedrinho para mostrar e eu também quero também a gente tem imagens, né? A gente tem ilustra. Também quero a tua opinião. É um ótimo reforço para esse Galo? É bom jogador, bom reforço, sim. O Pedrinho, ele sai do Corinthians muito valorizado, vai para o Benfica, não consegue se dar bem no futebol português, não tem a sequência que todo mundo imaginava que ele teria, pelo talento que mostrou no Brasil jogando com a camisa do Benfica, e vai para o Shakhtar Donetsk, que tem a carreira interrompida, assim como todos os outros jogadores que estavam na Ucrânia, pela guerra que acontece no país, e se torna uma opção de mercado pro Atlético Mineiro. É um bom reforço. É meio articulador, que pode fazer função de lado, flutuando por dentro. É um jogador que melhora o time do Atlético Mineiro. Não muda o patamar do Galo. Não é aquele jogador... Com o Pedrinho, o Galo agora está muito melhor. Reforça, incorpora aumenta ali a profundidade do elenco, opção a mais. Se for para jogar, né? Se for para jogar na faixa central e disputar a posição com o Nacho, não. Se for para fazer função de lado de campo, flutuando por dentro, pode brigar pela vaga no time titular. Pedrinho, Djalma. Como opção de mercado, né, em função das circunstâncias, eu acho que é uma boa contratação, mas, na minha opinião, não é a posição na qual o Atlético está precisando. O Atlético tem grandes jogadores ali do meio de campo para frente, Zaratio, o Keno, que joga pela esquerda, o próprio Ademir, o Savinho, que é um menino mais ou menos com a mesma história do Pedrinho, da base, que joga muito bem. O Savinho vai, né? O Savinho já vai embora, né? Então, mas assim, se fosse uma contratação pontual, eu buscaria mais ali para os homens de meio de campo de volância. Sim. Porque são dois excelentes jogadores, o Alan e o Jair, mas quando você perde, tem que substituir a altura. E é uma posição que está sempre cartão amarelo, às vezes é o vermelho, no caso do Alan. E aí você tem o Otávio, que é um jogador de muito bom nível, mas que está abaixo do Jair e do Alan. E aí você buscar outro ali já não tem. Então buscaria mais nesse setor. Mas não cabe dúvida que o Pedrinho aumenta a qualidade do Galo. É um jogador que, mesmo que não venha a ser titular, entra, pode mudar uma partida pela sua habilidade, um jogador que vai para cima. Então, jogadores desse nível sempre é bem-vindo em qualquer equipe. É que eu não acho que foi uma coisa assim, eu acho que foi algo do mercado, entendeu? Por conta da guerra, ele poderia vir, né? É uma oportunidade de mercado, exatamente, né? Não acho que foi um jogador procurado, não acho que... E também não vejo um outro jogador que está nessa mesma situação para essa área do campo, né? Para volância. Tem o Taras assim. Stepanenko, exatamente. volante do Shakhtar. No caso Vamos anotar isso. do Allan Kardec, que já é diferente, né? O Allan Kardec chegou e era uma posição ali que estava precisando, né? Porque, assim, hoje joga o Hulk, que não é o 9, mas está cumprindo essa função muito bem, mas numa determinada situação pode-se jogar com esse 9 e o Hulk fazer a função ali do Nacho, né? Que o Nacho é um excelente jogador, mas ele normalmente não aguenta no mesmo ritmo os 90 minutos da partida. E tem também, a gente tem que ver como é que o Allan Kardec chega da China, como é que o Pedrinho chega também, né? Em relação a ritmo de jogo, Hoffman. Não estava jogando, obviamente, estava se preparando fisicamente, se condicionando, então chega sem ritmo de jogo, com certeza. Vai precisar de um tempinho E a gente viu outros jogadores... É engraçado isso, porque assim, o Júnior Moraes do Corinthians, muita dificuldade. O TT, que foi pro Lyon, a transferência do TT acontece mais rápido, né? Ele chega arrebentando na Ligue 1. Acho que vai de cada um, mas o Júnior Moraes teve uma questão de alergia, né? Ele está tendo alergias, então ele não consegue jogar, porque ele não consegue melhorar, né? E o Pedrinho é bastante tempo. Aquilo que eu falei, o TT, a negociação com o Lyon foi mais rápido. O Pedrinho já tempo longo, né? Então vai precisar de um tempinho. Já tem o quê? Quanto tempo do início da guerra? Mais de 3 meses. 3, 4 meses. 4 meses já. 4 meses.
Essa adaptação é muito particular, é de jogador para jogador, de pessoa para pessoa. Tem uns caras que chegam, estão um mês sem jogar, veste a camisa, joga e vai embora, tudo certo. E alguns não, precisam do ritmo, mas de qualquer maneira é muito importante, porque o Atlético está nas 3 competições, né? Então, o Pedrinho joga de repente tem uma Libertadores, jogar no Brasileiro. Pô, está substituindo com um jogador do mesmo nível, da altura, então sempre é bem-vindo. E aí a gente fica pensando assim, e como é que vai chegar, como é que chegou o Allan Kardec, que estava na China? Não sei, vai perguntar lá o Hulk como é que ele chegou, né? Tem isso também, vai ver lá como foi que ele chegou. O Allan estava jogando, né? O Allan Kardec estava jogando na China, mas estava, né? E o Hulk também veio da China, e fica todo mundo nessa, mas como é o ritmo de futebol da China? Como é que se joga na China, né? Todo mundo se pergunta muito em relação a isso, aí a gente fala, pergunta lá o Hulk como foi que ele chegou. Ele ainda dá uma titubeada, né? Ele chega, ainda tem aquela adaptação. Renato vem da China aí depois também. Ele vai direto. Renato Augusto vem da China também. Vem da China também, né? Não, tá jogando, E tem a idade também, né? Isso também conta. Então, Pedrinho e Allan Kardec, 2 jogadores, estão ali para compor 3 competições. O Pedrinho mais importante que o Allan Kardec, a gente imagina, né? Que tem um pouquinho mais de chance de titularidade. Sim, principalmente porque o Hulk se firmou ali como 9, né? Então o Pedrinho tem mais oportunidades, jogadores machucados naquela posição, né? E o Ademir, até pouco tempo, também vinha sendo contestado pelo torcedor, mas aí fez os 2 gols ali contra o Flamengo, né? Já mudou a história toda. Futebol, o bom é isso, né? Que de um jogo para o outro você consegue mudar a sua história. Pois é. Muito bem, a gente segue então falando sobre isso. A gente já falou sobre um Galo que é favorito, e favorito demais mesmo hoje, tendo empatado no Equador. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Duda Gonçalves e ela vai trazer outras informações e também entrevistas pra gente. Turco Mohamed segue no Galo, tá tudo certo, tudo tranquilo, tá? 70,9% de aproveitamento pro treinador. Marcela chegou no programa já disposta a derrubar o técnico. Claro que não. Inclusive eu achava um absurdo quando se falava que o Turco Mohamed estava a uma partida de ser demitido. Tô falando, Hoffman, tô te contando, tô te dizendo do fundo do meu coração. Eu achava realmente um absurdo. E agora tem o Galo, um Galo que, Djalminha, na volta vai se organizar. E Hulk desencanta para começar a passar o Jô também. Exatamente. Assim, eu acho que o que é natural, né? Natural do Hulk passar o Jô, até porque acredito que o Atlético vá passar do Emelec. Eu acho que de repente o Hulk já passa até no próximo jogo, contra o Emelec mesmo. Tá certo, então. Então eu assino. Se você apostar, eu tô assinando. Gente, não foi falta de concentração, não é que o time se perdeu em campo. Não foi. O Emelec dominou, criou várias oportunidades, o Atlético não encaixava a marcação, não foi isso. Para não dizer falta de concentração do Allan, falta de concentração, sei lá, do Hulk na hora de bater o pênalti, eu acho que ele falou assim, foi todo mundo, vai. Agora, Marcela, eu acabei de falar aqui, quando o Simon estava aqui, que é inadmissível a atitude do Allan, né? Certo. Mas eu estou falando de terno, gravata, perninha cruzada, sentadinho aqui. Lá dentro, às vezes, você perde realmente a cabeça, num lance que ele recebeu o carrinho, ficou ali batendo boca e você toma uma atitude errada. É compreensível? Não, mas são coisas que no calor do jogo você acaba errando. Ali o Allan errou, mas como você também falou, Marcela, o jogo não estava tão quente para isso, não estava um jogo de discussão, de briga, para o Allan tomar aquela atitude. O jogador não tem que ter esse controle emocional para uma partida? E isso também passa por um treinamento emocional, Djalma? Isso faz parte de você estar concentrado. Assim, por exemplo, vai começar um jogo importante, um jogo que é decisivo, um jogo que você não tem, às vezes, a chance de, no outro eu resolvo, como um campeonato brasileiro, que é longo. A conversa, não vamos facilitar de ter jogador expulso. Isso é uma conversa que pode fazer parte da concentração, de você estar ligado o tempo inteiro de não ser expulso dentro da área. Por favor, não vamos ficar segurando camisa, vamos prestar atenção que tem VAR, porque não tinha um VAR na outra fase. Então, às vezes, você está com o chip ali da outra fase, não, hoje tem VAR, atenção, não vamos... Isso passa por concentração e atenção, mas acho que não chega a ser necessário um trabalho psicológico, porque se acontecer ali no campo de esquentar a cabeça,
o trabalho psicológico vai todo por água abaixo. O Djalma falou concentração 2 vezes. Então foi falta de concentração do Alan, vai. Vamos falar então, foi falta de concentração. Estava em outro canto, não conseguiu se organizar ali emocionalmente para não entrar na pilha dos jogadores adversários. Foi a falta de concentração do Alan. Do Alan. Não do coletivo. Mas o Otávio não pode falar, né, também, né, Djalma? Vai lá, o Alan vai lá e perde a concentração, faz isso com a gente. O Hulk perde um pênalti, ele não pode falar isso. Mas com certeza o Turco, o Hulk e outros falaram pro Alan no vestiário. Vamos dar aquela conversadinha, né? Com certeza. A forma como o Alan sai de campo já... Ele sabia... A torcida dele naqueles segundos ali foi pro vermelho e pro outro lado também. Né, para não prejudicar a equipe. Porque ele sai, ele já vira a cabeça assim, põe a mão na cintura, sabe que errou, que errou. E o pior foi o Ademir reclamando com o árbitro, falando assim, tem que expulsar os dois. Ou seja, já entregou o Alan. Ele já chega. Quando ele sai do VAR, quando o árbitro sai do VAR, o Ademir, olha, os dois, hein? Os dois. E logo depois também tem, acho que é o Ademir mesmo, que tá conversando com alguns jogadores do Emelec, até mostra, ele deu uma peitada, tem que expulsar os dois. Não sei se foi o Ademir agora, mas teve isso. Ou seja, a do Alan não tinha contestação, todo mundo viu que tinha que expulsar. E o árbitro só sai de perto de mim que eu já tomei minha decisão, amarelo e vermelho pro Alan. A gente tem uma tela para mostrar a diferença do Galo no primeiro tempo e no segundo tempo. Vamos mostrar aí. No primeiro tempo, passe completo 169, no segundo 71, grandes chances. Uma grande chance no primeiro tempo, 2 no segundo tempo, até melhor no segundo tempo. Chutes certos, 2 para cada tempo. Chutes certos sofridos, 3 no segundo tempo, né, contra o Galo. E bolas recuperadas, 24 no primeiro tempo e 14 no segundo. Isso também se explica, Hoffman, por conta do jogador a menos a partir dos 20 minutos, por conta da expulsão do Alan também. Desgaste físico também, mas olha grandes chances ali, né? 2, né? As duas com o Hulk. Chances, As duas com o Hulk. Então, mesmo com tudo isso, Marcela, mesmo com tudo isso, era pro Atlético ter vencido o jogo. Não venceu porque o Hulk perdeu outro pênalti, agora dá pra falar, né, com a tela, em mata-mata, porque perdeu um gol que ele não perde. Sabe, o gol cara a cara, o Djalma tá aqui, pode falar melhor. Acho que era mais fácil do que o pênalti. Não, e só para reforçar tudo isso, a chance do Hulk e o pênalti foi com 10 jogadores, não foi com os 11. Então, assim, não tem justificativa o fato de estar com 10 jogadores. Né? 10 jogadores, o time jogou pior. Não, criou uma chance clara de gol e o pênalti. Você até falou na hora, né? Logo depois da expulsão, dá pro Atlético ganhar ainda com 10 jogadores. Por quê? Porque o Atlético é melhor do que o Emelec. Por isso que o sentimento maior é de frustração. Porque era para ter vencido um jogo que estava na mão. Estava na mão esse jogo. O Galo ainda é muito favorito para chegar às quartas de final, certo, Djalma? Muito, muito favorito. Assim, no futebol a gente nunca pode cravar o 100%, mas a chance dessa equipe do Emelec ganhar já dá para cravar quase os 100%. Mas o futebol você consegue um empate, vai para os pênaltis, e aí uma loteria, enfim. Mas eu acho que é muito, mas muito favorito, com uma distância muito grande, em função não só de jogar em casa, em função das duas equipes. Comparando a equipe do Atlético com a equipe do Emelec, a superioridade é imensa. É imensa, né, Hoffman? Sim. Sim. Não há nem discussão em relação a isso. Aquilo que eu falei aqui na primeira hora do Sport Center, Marcela. Para quem viu o Emelec jogar em toda a Libertadores da América, hoje não se surpreendeu com essa equipe que tecnicamente não é boa. Não é boa. É um time que se recuperou na fase de grupos, goleando o Tátira fora de casa, e aí conseguiu uma sequência de resultados para avançar. Mas todo mundo viu o que o Palmeiras fez com ele. Aí o Palmeiras quase se complicou, né, naquele jogo, mas... É inferior tecnicamente ao Galo, bastante. E assim, vamos pensar o contexto também dessa partida do Palmeiras, né? Tranquilinho, em paz, não tinha. Não, lógico. Não quero nem comparar, tô mais analisando o Emelec mesmo. Então, jogando no Mineirão, tendo a cabeça no lugar, todo mundo bem concentrado, colocando a bola no chão, o Atlético constrói uma boa vantagem. A Duda Gonçalves conversava com a gente ontem no Sport Center, ela dizia, olha, a imprensa aqui do Equador acha que é um confronto praticamente impossível do Emelec passar, e é praticamente impossível o Emelec vencer essa partida contra o Galo. Conseguiu esse empate, eles comemoraram demais hoje por lá. A gente tem uma outra tela mostrando dados e números do Turco Mohamed. Vamos lá.
Ele agrada, olha os números do Antônio Mohamed como técnico do Atlético Mineiro. 39 jogos com 24 vitórias, 11 empates e 4 derrotas. O aproveitamento é de 70,9%, 72 gols marcados. A média é alta, 1,84. Mas tem 32 gols sofridos, 0,82. Também não é uma média baixa de gols sofridos. Finais disputadas, dois títulos conquistados, que foi a Supercopa do Brasil e o Campeonato Mineiro. Torcedor tem que gostar desse treinador? Tem que gostar, Djalma? Tudo é de acordo com as expectativas, né? Eu estava vendo as estatísticas do Fernando Diniz e acho que estava 69%. Todo mundo falando, tá maravilhoso, tá demais. Ou seja, a do Turco, que é 70%, como a expectativa é muito grande em relação a esse time do Atlético, a esse elenco, as pessoas acham ruim. Mas assim, eu acho que o Atlético jogava um futebol melhor com o Cuca, não é nem jogar um futebol melhor, era mais constante. Essa equipe do Atlético, essa equipe do Turco, ela realmente dá umas osciladas. Por exemplo, fez um primeiro tempo excelente até os 35 e no segundo tempo ela baixou as linhas, não jogou tão bem. Então essas osciladas que o torcedor está se incomodando, porque não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, que o Atlético sai na frente e leva o empate. Inclusive o Hulk falava sobre isso, né? A gente tem feito lá os nossos gols, mas, né, nem sempre a gente consegue sair com a vitória. Já dando aquela, vocês precisam se segurar aí atrás também, mas né? Isso passa por todos, né? A marcação, ela já começa lá da frente. Não com o Hulk, já segura aí. Não é só dos 4 lá atrás e mais os volantes. Não, todo mundo se ajudando facilita para todos. Djalma já passou por isso na vida, né? Aquele que fazia os gols e depois ficava... Ô Hoffman, o torcedor tem que gostar do Turco Mohamed com esses números? Tem que gostar, acho que é forte, não, né? 70,9% é o aproveitamento do treinador. Marcela, vocês aproveitam essas porcentagens, não contam muito pro torcedor, não. O torcedor, falei aqui agora há pouco, né? Até o primeiro jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil... o primeiro foi na Copa do Brasil, depois o Brasileiro. Não, brasileiro. Primeiro, depois Copa do Brasil. Até aquele primeiro jogo no Brasileiro ali, o Turco vai cair, se perder pro Flamengo, vai cair. Aí ganhou do Flamengo no Brasileiro, ganhou do Flamengo na Copa do Brasil, virada incrível contra o Fortaleza, ninguém fala... de novo, Marcelo, você já me conhece bem. Eu acho que a gente, a imprensa, a gente erra demais ao ficar trazendo esse tipo de questionamento. Porque a gente fomenta esse discurso. A gente fomenta essa ideia de troca de técnico o tempo todo. Perdeu 3 jogos, a diretoria do Galo estava para tocar. Inclusive o Rodrigo Caetano, Gustavo Hoffman, era o cara que segurou o Turco Mohamed no Galo. Que falava, não, a gente quer continuar com esse treinador. Quando todos os outros, quando os diretores, os R's lá do Galo, falavam, não servem mais. Ele não serve mais, porque ele não consegue fazer o que o Cuca fazia com essa equipe. A gente traz as informações. E aí eu pergunto, você pode dizer necessariamente, não, viu? Não necessariamente. A gente tem uma parcela muito grande nessa história aí, porque não existe a imprensa, então eu falo por programas nossos, nós aqui mesmo. Da imprensa. Né? Então, assim, a gente exagera demais, sim, querendo fazer ranking de técnico, tem que demitir, não tem. A imprensa, falando daqui da gente, a gente colabora bastante com isso também. E essa história a gente até já viu. Se a gente for lembrar 2019, contra o mesmo Emelec, que o Flamengo quase não passa pelo Emelec. Foi uma luta. O Jorge Jesus estava contestado naquele momento, né? Passou e foi campeão e foi a melhor equipe que todos viram. Então, o Atlético do Mohamed pode ter sido contestado em determinado momento, mas essa equipe é uma equipe que tem condições, sim, de brigar pela Libertadores e conquistar. Pois é, o Turco Mohamed que foi muito contestado pela torcida, pela diretoria, e eu não sei até que ponto ele segue com muito prestígio. Ele ganhou esses 2 jogos, e assim, se ele começar a tropeçar... 3, né? Teve o jogo do Fortaleza. E agora teve esse empate. Mas se ele começa a tropeçar, voltam as críticas. Então manda embora. O Rodrigo Caetano quer que ele fique. Não, manda embora amanhã. Se a questão é essa, se tem que ganhar todo jogo... Mas era essa a discussão. Essa era a discussão. A diretoria queria e o Rodrigo estava segurando, tentando fazer com que o treinador ficasse. Tem um profissional que olha pro futebol de maneira diferente do torcedor. Claro, exatamente. E é para isso que ele está ali. O profissional do Galo que está ali para tentar fazer as coisas certas. Mas nem sempre ele tem a voz mais alta, né? Porque a demissão no Brasil... ela não é analisada pelo trabalho,
pelo resultado. Sim. Então, eu gostaria muito de ver assim, não, ganhou o jogo, mas mandou o treinador embora. Não acontece. O trabalho não está sendo bom, apesar de ter ganho o jogo. Isso seria uma atitude normal. O trabalho não está bom, já estamos analisando isso há algum tempo, estamos esperando e a decisão não foi tomada por causa desse jogo. Claro. Aquele jogo do Atlético contra o Flamengo já estava... eu participei aqui de vários programas que já estava até o Renato Gaúcho contratado. Se perde o jogo pro Flamengo. O papo era esse. Mas era esse, estava por um jogo, eram informações de Belo Horizonte, da Duda Gonçalves, do Vinícius Nicoletti, era uma partida. Aí ganhou, e aí as coisas mudaram. O trabalho do Turco ficou bom. Ficou. Aí empatou, fica ruim. Não pode ser assim. Aí é o dirigente amador que nós temos muito aqui no Brasil. O Galo faz um bom trabalho, o Turco faz um bom trabalho com o Galo? Faz um bom trabalho. Com 2 conquistas. O time hoje não conseguiu a vitória, mas tem tudo para fazer o resultado na volta, se classificar para as quartas de final do Campeonato Brasileiro, da Libertadores América, segue se recuperando no Brasileiro depois de alguma oscilação. No Campeonato Brasileiro, essa afobação que existe aqui, 3 rodadas, tiram o time da parte de baixo e colocam na parte de cima. A gente viu isso acontecer com o Botafogo, com o Flamengo. O contrário, o Coritiba, que começou super bem, está lá embaixo agora. Então, é muita afobação, Marcelo. Muita afobação. As pessoas querem que o Campeonato Brasileiro seja definido com 10 rodadas. E a própria história da competição, extremamente equilibrada, mostra que você tem recuperações, com 5 rodadas você muda tudo. Então, é muita afobação, muita pressa em tudo, sabe? Tá certo, então. Muito bem, tem um empate. Eu tô chato hoje, né? Não, tá não, Hoffman, tá não. Eu entendo o que você fala. É que me incomoda tudo isso, me incomoda demais. Eu entendo o que você fala, mas assim, eu preciso falar também o sentimento do torcedor. Não, tudo bem, é que o sentimento do torcedor ele é fomentado também por análise da imprensa. E quando a gente fica falando só em demissão e não analisa trabalho, a gente fomenta. Não, mas a gente analisa trabalho. Sim, mas não é todo mundo. O ponto pra mim é, quanto mais fica falando, demite, não sei o quê, a gente está fomentando isso. Ao invés de analisar, de mostrar, enfim, uma opinião minha. Mostrar que, na magia da televisão, o Simon aparece agora aqui neste Sport Center. Fala, Simon, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Uma satisfação estar aqui. Hoffman, companheiro de Jalminha, nós estávamos na transmissão, para falar um pouco dessa arbitragem. Pois é, vamos lá. O Turco falou sobre a arbitragem e ele se mostrou muito feliz, tranquilo, gostou do que viu. E você? O Fernando Rapalini é um árbitro que está credenciado para a Copa do Mundo no Catar. Ele é um dos principais árbitros da América do Sul e da Argentina. Um pouco mais dele. O jogo teve 28 faltas, 6 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. No meu entendimento, o cartão vermelho que ele deu para o Alan, ele deveria ter dado para o Jackson Rodrigues também. Que originou toda a confusão. Então, a mancha na arbitragem dele foi a não expulsão do jogador do Emelec. Esse reparo que eu faria na arbitragem dele. O pênalti, com o auxílio do VAR, marcou bem. Pênalti difícil de se marcar no campo, O jogador salta, o Nathan Silva, e acaba deixando o braço. E o outro pênalti ele pegou bem do Merria em cima do Hulk, puxão pela camisa. Você expulsaria o Jackson Rodrigues também, Djalma? Você concorda? É o tipo do lance, assim, que a agressão eu vi mais por parte do Alan. Na transmissão eu ainda comentei. Eu falei, tomara que expulsem os dois, porque pode ser que expulse só o Alan, e foi o que aconteceu. Eu acho que ali aquele lance da cabeçada, eu acho que eles se roçaram, se estranharam. Não cheguei a ver um movimento de uma cabeçada real. Então, eu acho assim, que o árbitro poderia sim expulsar os dois, mas eu não discordei tanto de só ter expulsado um, não. O Hoffman também já falou sobre isso. Vamos analisar lance a lance, então, Simon? Vamos lá, porque a gente também pega a opinião do Hoffman e do Djalma. Vamos lá, vamos começando agora com o pênalti. O pênalti é uma bola alçada na área. Olha que o Nathan Silva com o braço esquerdo, ele abre. O jogador sempre, quando vai cabecear, ele sobe o braço. Só que ele abriu demais o braço esquerdo e acertou o rosto do adversário. O árbitro não viu no campo, o VAR interveio corretamente e foi marcado o pênalti. Bem marcado, com o auxílio do VAR, que é sempre bom dizer, que começou nesta fase da competição. Até então não tinha VAR. E o VAR é importantíssimo no futebol moderno. Provavelmente ele não teria marcado, então, não teria marcado. A arbitragem, se não tivesse o VAR,
o árbitro não teria marcado. Inclusive, depois desse lance, deu um contra-ataque em que o Ademir acaba perdendo o gol, para nas mãos do goleiro. Se sai o gol, esse gol seria anulado e seria marcado o pênalti. Portanto, aquela jogada não valeu do Ademir. Certo. Porque o pênalti antecedeu aquele contra-ataque do Atlético Mineiro. Fala aí, Hoffman. Não, aí o Djalminha até fora do ar que falou pra mim, né? O Nathan Silva dá mole na jogada, né? É uma falha técnica ali, né? A forma como ele sobe tão alto assim, o Simon já destacou, o braço alto demais. Deu mole demais, pênalti indiscutível. E pra você ver a importância do VAR, né? Foi determinante. Foi determinante no jogo. Ô Simão, você acha que se não tivesse o VAR, o árbitro estaria mais ligado nesse lance? Aquela história do, mas se for, aí o VAR me chama e tal. Não, eu acho que não, porque o árbitro tem que, no campo, o que ele apita, ele tem que esquecer o VAR, que tem o VAR, tem que apitar, entrar concentrado no campo. Mas tem lances que é difícil, a gente fica repetindo a imagem, parece fácil, mas no campo de jogo são 3 segundos. Ele olhou para o lance, fotografou, e geralmente nesse tipo de jogada o árbitro tá lá com o cara que está com a bola. Quando tu faz esse movimento da cabeça, tu já perdeu. Sim. Já aconteceu a jogada lá. Então eu acho que não, acho que essa preocupação não deve ter, tem que esquecer o VAR e apitar o jogo do campo. Se porventura passa um lance desse despercebido pelo árbitro de campo, o VAR chama como chamou corretamente. Djalma, nenhuma polêmica nesse lance? Não. O Nathan ali, é normal, até o zagueiro em geral, eles sobem com os braços abertos para proteger, mas ali ele acertou o rosto do cabeça e não tem como, o VAR ali agiu bem, a decisão foi corretíssima. Pois é. Vamos lá, segundo lance agora, Simon. Qual é a próxima polêmica? É o lance da expulsão. Tá? Então acompanha bem essa jogada toda. E era um contra-ataque, né? E era um contra-ataque. Primeira jogada, o lance se origina de uma entrada forte do Jackson Rodrigues, ele dá um carrinho, se nós voltar um pouquinho a imagem, ele dá um carrinho no Alan Silva, que não gosta do carrinho. Na sequência, o Nacho sofreu a falta. Ele não gostou do carrinho. E aí começou troca de cabeçadas, não é? E uma peitada, que o Jackson Rodrigues dá. É sempre bom frisar de que quando se trata de uma agressão, ele procura com a cabeça também. Aí ele vai dar uma peitada nas costas do adversário. Não interessa a consequência. Não precisa sangrar, não precisa tirar o jogador, a cabeça do Alan ali para ter uma agressão. É o gesto dele. Tá? E o gesto dele, na minha concepção, ele dá uma peitada no jogador, uma peitada é uma agressão. Tá? E com a cabeça também ele procura. Nesse lance, eu particularmente colocaria os dois para a rua. Tá. O árbitro abriu uma janela ali que poderia o jogo subir mais a temperatura. Com certeza, se fosse contra uma equipe argentina ou uruguaia, o árbitro teria muito mais trabalho. Que eles iam jogar em cima. Tanto é assim que o técnico imediatamente sacou o jogador, Rodrigues. Minutos depois já trocou. Então, por isso, eu acho que essa foi a mancha na arbitragem. Eu teria colocado os dois por agressão mútuas. Tá certo, então. O Hoffman já disse que discorda. Nessa jogada especificamente, eu sigo mais ou menos a linha do Djalma também. Eu entendo que ali... aquela roçada ali, a gente vê várias vezes isso acontecer no futebol e os dois jogadores tomarem amarelo. Depois, o que eu vejo, Simão, é uma violência desproporcional ali, né? A agressão mesmo e infantil do Alan. Tem VAR. Ali uma jogada que você não discute a cotovelada do Alan. Se expulsasse os dois, eu acho que não causaria nenhuma... Estaríamos aqui falando, nossa, que absurdo. Sim. Não, mas eu entendo que a arbitragem acertou, porque ali eu acho que vejo uma violência desproporcional do Alan, ao revidar uma peitada com uma cotovelada. Até porque, assim, eu acredito que se o Alan não tivesse dado a cotovelada, nenhum dos dois seriam nem advertidos com cartão amarelo. Eu acho que ficaria ali e o jogo seguiria, só por causa daquele empurrão. Mas nos tempos de VAR, é inadmissível o Alan tomar uma atitude dessa. Nós comentávamos na transmissão, tem que mudar o comportamento do jogador. Hoje é inadmissível um jogador puxar os puxões de camisa, que era na minha época era quase que normal, um puxava, muitas vezes o cara não via, quando via marcava. Hoje não tem, o VAR não vai deixar escapar. Uma agressão fora do lance, o árbitro não viu, estava de costas para a jogada e esse tipo de agressão não passa. Então o jogador tem que entender que tem o VAR e esse tipo de jogada é muito difícil passar. Essa questão da punição, Hoffman, aí entra o quê? Entra o tribunal. Se os dois são expulsos, o tribunal vai julgar. Eu também acho a atitude do Alan mais grave. Aí vai levar 2, 3, 4 jogos. O outro, um jogo só, a suspensão automática. Né? Para isso que tem o tribunal. Então, na minha análise,
só reforçando, houve essa agressão. E eu sempre digo, não é, o cara não precisa sangrar, sabe? O que vale é o gesto. Sim. O gesto dele foi da atenção da cabeçada e da peitada. Por isso a expulsão. O árbitro teve sorte, né? O jogo não subiu a temperatura. Porque na prática e na técnica de arbitragem, geralmente a orientação deu um jogo desse aí. Começando a subir a temperatura, tu põe os dois pra rua, tu acalma. Sim. Baixa o jogo, tipo assim, vocês estão querendo arrumar confusão? Vai pra rua. Já vai. Vai arrumar cada um no seu vestiário. Mas assim, e o que mais me chamou a atenção também em relação ao Alan é que não era um jogo tão quente assim. Ele não precisava estar tão nervoso naquele momento para chegar ao ponto de dar uma cotovelada no Jackson Rodrigues. Ô Simon, e aí isso é agressão. Se é agressão, ele fica fora da próxima partida, foi expulso e deve levar mais um gancho. Deve levar mais um gancho. Acho que uns 3 jogos é capaz de pegar. Depende agora, né? Na Conmebol tem o Tribunal de Penas. Sim. Eles dão lá 3, 4, 5 jogos, o que é mais ou menos como na Premier League. Sim. Já não tem recurso. Né? Então tem que ver. Agora depende do tribunal se vai dar 3 jogos ou menos. Não é? É que você imagina, assim. Desculpa, você vê que o Alan nem reclama, né? Não, ele não reclama, ele vai embora e tipo, baixa a cabeça e vai. Isso, e aí é que tá, eu tenho visto também, o Djalminha chamou a atenção na transmissão, o Hulk. O Hulk é o principal jogador do Atlético Mineiro, na minha opinião deveria ser convocado para a seleção, tá jogando muita bola, mas ele tá ele tá sendo muito marcado, e ele vai ser marcado por 2, por 3, até o Djalminha comentou durante a transmissão, e ele tá querendo começar a perder tempo e revidar pro cara. Tem várias situações durante o jogo que ele tava... tu me deu uma hora, o Merrinha deixou o cotovelo nele também. Tá? No primeiro tempo, lance de cartão amarelo, o árbitro não deu. E vão começar a provocar ele, tirar ele do ar. Os argentinos são expertos nesse assunto. Sim. Então tem que tomar cuidado, tem que aprender a jogar Libertadores. Muitas vezes o futebol brasileiro perde por causa disso. Os argentinos sabem, provoca. Por exemplo, no Flamengo, trazer para o lado do Gabigol também. Eles caem na pilha dos caras e acabam prejudicando. Né? Você concentrar e focar em jogar a bola e deixar a arbitragem por conta do árbitro, eu acho que é a melhor solução que eles têm a fazer. Mas não tenha dúvida que o Turco Mohamed vai conversar bastante com os jogadores e vai ter uma conversa ao pé do ouvido com o Alan também, eu tenho certeza. Tem mais um lance, né? O lance do pênalti agora para o Galo. Isso, o lance do pênalti do Merria em cima do Hulk. Um pênalti infantil. Essa jogada não ia dar em absolutamente nada. E o árbitro marcou no campo. Também é um lance difícil. Olha só, ele está puxando e ele entra agarrado no Hulk, puxando pela camisa. Isso é pênalti, bem marcado, não precisou do auxílio do VAR. Então a decisão do Fernando Rapalini, o árbitro argentino, foi corretíssima. Um pênalti bobo, mas foi pênalti e o árbitro acertou na marcação. Vamos ver de novo o lance. Hoffman, quero a tua opinião também. Nenhuma dúvida, né? Tem nem o que discutir. Vou procurar um detalhe aqui. Sabe que o Ortiz não se adiantou ali? Ele estava com o pé na linha na hora da... porque ele dá um saltinho pra frente, viu? Detalhe, eu tô sendo chato, o chato do VAR, tá? Procurando pelo em ovo. Exatamente. Mas o pênalti é indiscutível. Indiscutível. Eu não achei não, querido. Tá com o pé em cima da linha. Djalma, nenhuma dúvida também. Nenhuma dúvida, até porque você vê quando o árbitro marca, logo em seguida da jogada, e o zagueiro não reclama, tanto que o zagueiro foi reclamar, e o capitão do time tirou o zagueiro, falou, não reclama não, que tu fez a besteira, é mais ou menos isso, então nem reclama. Então, perfeito árbitro na jogada. Muito bem, é isso então. Carlos Eugênio Simon, eu agradeço a tua participação aqui nesse Esporte, sem ter 3 polêmicas, que não foram tão polêmicas assim, vamos combinar, né? A gente já viu coisa muito pior. Bem pior, uma satisfação, e amanhã tem Flamengo. Amanhã tem Flamengo. Estaremos aí. Tá bom, tá certo então, Simon, muito obrigado.